Enigmas neutros, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Eu sou o Igor Max. Eu sou o Zinho Carvalho. Eu sou o Marquivaldo Wallace. Sim, pessoal, atendendo a milhões de pedidos, cartas, e-mails, sinais de fumaça, SMS, WhatsApp, Skype, o programa de hoje é sobre Linux. Na edição eu vou ver se eu consigo colocar uns aplausos, tá bom? Coisa boa! Vamos lá. Falar sobre o mundo Linux. sem corporações, tá vendo? Linux. Agora o bicho falou forte. Coloca assim, Linux é bom. Pronto, acabou o programa. Muito obrigado, pronto. O podcast Muito mais obrigado. curto da história. Os créditos subindo. Pronto, acabou. Quem tiver o mínimo de consciência e apreço à segurança dos dados, use. Pronto, essa é a única recomendação que eu faço. Eita, poxa. Especialista em segurança. O Linux pode vir a se popularizar? Eu vou deixar para Denis responder essa primeira aí. Que pergunta é essa? Se popularizar em que meio, né? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Porque se a gente for pensar em servidores, em empresas e tal, Linux já é a realidade há muito tempo, né? Uhum. Se a gente for pensar em dispositivos móveis, a gente também está lidando com... Linux já é popular, né? Então, assim, eu acho que a pergunta seria melhor, assim, para o público em geral, né? O usuário final, para desktop, né? Eu acho que Linux tem um chão ainda a percorrer, mas teve uma evolução muito grande aí nesses últimos anos. É porque assim, né? De certa forma, o Linux ele já se popularizou, né? Como você mesmo tá falando, até para o usuário menos avançado, né? Porque o Android ele é baseado em Linux, ele é todo em Linux, o Android. Então, somente a interface dele, que foi uma interface altamente difundida, fácil de se utilizar, no caso que a gente só conhece só a Play Store, né? A questão do Android, né? Que é a loja oficial. Então, assim, com a loja de aplicativos, com vários aplicativos, então isso aí, de certa forma, ajudou, né? Eu fui sempre um usuário do Windows, mas há uns 2 ou 3 meses eu formatei meu computador e coloquei o Linux nele, coloquei o Ubuntu, a versão 20, que não é nem a versão assim oficial mesmo ainda, mas tô bem satisfeito. É a versão assim. LTS, né? Não é a versão oficial ainda não, é testes ainda, mas assim, tá super tranquilo, entendeu? E todos os aplicativos que eu tenho precisado para trabalhar tá tendo de boa, então assim, eu tô bem satisfeito, não posso reclamar isso aí não. E olha que eu não sou um usuário, um hard user do Linux não, eu sou um cara que tem pouco conhecimento realmente. E tudo que vai procurar, tudo que precisa, eu tô lá no Pai Google lá, digitando e acha as coisas que eu preciso fazer e pronto, e eu tô desenrolando, entendeu? Mas essa questão aqui dos usuários que coloca a tela preta, feito aqueles filmes lá, eu acho que Swordfish, né? O hacker, Swordfish, eu fui longe agora, viu? Vixe Maria, foi mesmo, viu? Eu acho que o fator principal, justamente para até essa mudança de interface e de acessibilidade do Linux, foi justamente o Android mesmo. Foi o que abriu a porta para a possibilidade de popularização no sentido justamente desse, de você ter um notebook, desktop em casa e você optar por usar o Linux para o seu dia a dia, para você usar para serviço de escritório, essas coisas, né? O básico. E uma das dificuldades do Linux era justamente instalar aplicativo, né? Instalar software, tudo que você tinha que pegar o comando para executar os comandos, né? Isso aí já afugentava uma porrada de gente, apesar que já tem também alguns anos que eu sempre utilizei o Linux junto com o Windows, ou em partições eixo ou em máquinas virtuais. Me lembro que a primeira vez que eu usei o Linux foi num trabalho que eu fiz com o William lá na AES. Não sei se você se lembra, que a gente instalou o SUSE. Era o SUSE no tempo, a distribuição. Foi a primeira vez que eu vi que usei um Linux. E deu de boa. Aí até hoje já testei uma porrada de distros e eu acaba sempre uma evolução mesmo. Hoje em dia dá para você usar para praticamente tudo.
Dá sim, cara. Eu admito que eu já tentei de outras vezes já migrar mesmo assim do Windows. Sabe aquele momento assim que você tá bem enjoado mesmo assim do Windows, da forma que funciona. Às vezes você vai, tem todo um cuidado pro computador também não ficar lento, né, de não lotar, mas mesmo assim, no dia a dia, mesmo você tendo todo o cuidado com o sistema operacional, assim, fica lento ou tal. Aí tem momento que o cara enjoa e, não, eu vou assim, radicalizar aqui, vou colocar, apagar mesmo, vou colocar um Linux aqui e vou usar. Eu já tentei fazer isso umas 3 vezes em outros anos, né? Eu tentei, na época, era com aquele Slackware. Eu mudei para o Slackware, tentei bastante. Teve uma época também, na época do Kurumin, que era uma distro assim, bem democrática, eu vou dizer assim, né? Bem legal mesmo a distribuição, fez muito sucesso. Foi a responsável por trazer um monte de usuário para o Linux, mas sempre tinha as dificuldades. De escola pública, né? Eu lembro que os computadores que os governos de estado disponibilizavam para as escolas, todos vinham com o Kurumin, né? Com o Kurumin, verdade. E toda vez eu olhava assim, cara, não dá não. Toda vez eu ia usar e tinha uma impressora, tinha algum dispositivo que não funcionava, né? Aí eu disse, não, vou voltar pro Windows. Aí passava mais uma temporada, mas tô no Pop OS e, cara, é Ubuntu, né? É uma distro baseada em Ubuntu. Produtividade 1000, velho. Assim, muito, muito bom mesmo. Gostei bastante. Eu acho assim que é feito Dance diz aí. Eu particularmente sou viciado no Windows. Se você tirar aquelas coisas, aquela barra-tarefa, meu cérebro buga, literalmente. Mas eu vou dizer por que o Linux no desktop ainda não pegou. Eu acho, né? Minha humilde opinião. Se você, qualquer um da gente, certo? For para qualquer país, qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma que você imaginar aí, você vai saber mexer no Windows. Por causa do padrão que ele tem. Aquela bandeirinha, você sabe que é o botão iniciar. Aí você vai lá, você vê o ícone lá do Chrome, você sabe que tá lá. Você sabe no painel do controle, entendeu? Sabe configurar a rede. Então eu acho que é isso que ganhou o usuário no mundo todo. Já no Linux, não tem esse padrão, entendeu? Cada versão é diferente, embora que você pode para a linha de comando, né? Mas a gente tá falando de usuário final. Então eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que eu acho que o Linux tem, essa interface gráfica. É algo que fosse, sei lá, padrão para todos, Linux. Olha, Dependendo da versão. Vai virar fla-flu essa conversa aqui, porque eu tenho uma visão diferente. Mas fala aí. Do Windows ainda é a praticidade. Assim, qualquer leigo que sabe ler um bom português, ele consegue desenrolar as coisas no Windows, porque também tem uma coisa do Windows que o Linux ainda não chegou disso, é que ela é muito autoexplicado, né? É muito autoexplicado. Você vai lá no painel, como você estava falando, painel de controle, você vai lá no painel de controle, ele tem lá tudo subdividido, direitinho, quer instalar a impressora e tudo mais, você quer tudo que você faz, você consegue. Apesar de que a maioria dos usuários não consegue nem instalar uma impressora. Mesmo sendo instalado tudo em português e autoexplicado. Sim, se você pegar o Windows 98 até hoje, você pode ver que os conceitos básicos são os mesmos. Então, são de geração em geração passado isso. Já o Linux não tem esses conceitos, assim, eu tô falando do ambiente gráfico, entendeu? Não tem. Eu acredito que não tem, eu posso estar errado. Embora que eu vou compartilhar da minha experiência com, tipo, o Williams falou aí, né, que tá usando a versão do Ubuntu. Eu que desenvolvo, comecei a adotar o Linux, não como minha plataforma principal, mas meu ambiente de desenvolvimento ser Linux. E, particularmente, eu tive uma surpresa, porque acho que todo mundo que me conhece aí alguns anos atrás, eu preferia morrer do que botar a mão numa linha de código de Linux. Eu até tinha um apelido, né, William, que era o fanboy da Microsoft. Daniel, se tiver me ouvindo aí, ele vai saber disso. Que eu defendia a ferro e fogo. Mas quando eu vi que a Microsoft veio com o WSL, aí eu digo, rapaz, tem alguma coisa acontecendo, então eu tenho que aprender. E quando você é feito dentro, fala, você vai para servidor, estrutura, não tem pra onde correr. É Linux, ponto final. É o melhor sistema operacional para mim, para infraestrutura, é Linux. Para usuário, eu ainda tenho minhas barreiras. Para usuário, eu acho o Windows, custo e benefício, eu sei que é uma licença paga, mas eu acho que é o Windows ainda, pela facilidade dos drive, feito o Igor falou, pela tradição dos conceitos que você tem lá de antigamente.
E algumas facilidades eu acho que é o Windows. Mas para infraestrutura, empresa, não tem para onde correr. Deixa eu dizer a vocês assim a minha experiência. Como eu tava falando assim, eu não sou um hard user não, né? Eu sou um cara que trabalha com o Windows no trabalho o dia todo e eu tô usando ele como se eu fosse um usuário doméstico. E posso dizer a vocês assim, a instalação normal, conectei USB, reconheceu tudo. Agora sim, essa parte de utilizar o painel de controle, ele tem um painel, pelo menos o Ubuntu, ele tem um painel de controle muito fácil, velho. Ele é muito bom. Eu acho que das distribuições que eu trabalhei, assim, que eu trabalhei com algumas, mas como o Igor falou aí, com a OpenSUSE, Mandriva, Mandrake, Conectiva e vai, aquele negócio todo, acho ela muito prático. Aí, o que foi que eu fiz? Pra não achar tão estranho, como o Arquivaldo disse, eu peguei a barra de tarefa e coloquei embaixo igual o Windows. Tá vendo que esses conceitos são fortes, pô? Mas assim, isso é a minha praticidade. Mas assim, a questão de procurar um drive, algo assim, pronto. Uma coisa que eu acho arretado, e eu acho que todo usuário deveria entender, assim, abrir o coração para isso. Você tá procurando um software hoje no Windows, meu amigo, o que tem de spyware, o que tem de clique, pra você clica, você vai no site, em qualquer site, na casa da porra lá. Você procura o software mesmo que você quer baixar, você não baixa, muitas das vezes, certo? Muitas vezes. Mas quando você pega, um exemplo, eu quero instalar o Discord aqui no Linux. Você vai lá no Ubuntu, na linha de código, coloca lá apt-get, instala o Discord. Pronto, meu amigo. Você não vai pra canto nenhum e já instalou. Simples. E se você for um usuário, vou dizer assim, mais simplão mesmo, você tem a Marketplace mesmo assim, que nem é um pela loja. Pela loja é igual a do Android. É similar do Android. Eu acho que a Microsoft também tem, viu? Mas já foi implementada depois. E Marquivaldo, para que tá ficando feio, velho. Ô, porra, você tá falando aí. Tentando explicar porque o Windows é o mais usado do mundo, que é o Linux em desktop. Não, mas tá ficando feio. Tá ficando feio. Porque pro podcast hoje é sobre o Linux. Vocês são ingratos. O Windows deu o salário de vocês até hoje e vocês ainda são ingratos. Assim, a gente, na verdade, não tem como falar hoje de Linux sem falar de Windows. Por quê? Porque a coisa está se integrando, cara, de uma forma muito grande. Anos atrás, a Microsoft tinha muita aversão a Linux, chamava o Linux de câncer. E hoje em dia é uma das maiores contribuidoras para o projeto, né? Hoje você tem lá o WSL, né? E eu acho que também está nascendo aí um projeto que eu até publiquei lá no grupo do Geek Area, né? Fazendo justamente o contrário, para você conseguir instalar qualquer aplicativo também de Windows dentro do Linux. Cara, isso o WinApps. Isso aí vai abrir assim uma outra dimensão para quem é usuário Linux, né? Porque muitas vezes também eu não ficava muito tempo no Linux porque não tinha, por exemplo, um Office que eu já estava acostumado, apesar que eu dei uma gambiarra. Mas todo mundo usa, né? Todo mundo usa o Office. Aí eu esbarrava naquela coisa. Sobre a questão de personalização do Linux, que isso aí eu acho superior ao Windows, tá? Minha opinião. Sim, de fato. Sim, a questão a questão da personalização. O William falou aí que ele tá lá com o Ubuntu, achou para ajudar na mente dele aí, ele foi lá e botou a barra embaixo. Beleza, no Windows tem. Mas aí no Linux, cara, tem muitos ambientes, né? Eu tô usando aqui o Gnome, que é um workflow totalmente diferente do Windows e que ajuda muito ao usuário a manter o foco na tarefa que ele tá executando ali, né? Que lembra muito o Mac também, lembra muito o Mac. Mas se você quer ter uma experiência mais voltada para o Windows, tem lá o Cinnamon, tem lá o KDE. Então, isso é uma vantagem, assim, muito grande no Linux, que tem muitos ambientes gráficos. Tem o XFCE, tem o Cinnamon, KDE, Genome. Então, isso aí o Windows não tem. De fato, o Linux, não tem nem comparação com o Windows. Ele é superior nesse quesito. Mas o que eu quis falar, assim, que talvez ele não pegou no desktop, é por causa dessa pluralidade de ambientes gráficos que o Linux tem, dependendo da distribuição. Para o usuário final, eu acho que isso atrapalha. Entendeu o que eu quero falar? Entendi. O usuário final, para nós não, que a gente sabe que o sudo, o usuário root, quer dizer, vai ser em qualquer
Linux, a linha de comando, a apt-get, em qualquer distribuição do Ubuntu vai funcionar independente do ambiente gráfico. Agora para o usuário final, que ele só sabe clicar lá. Você tá entendendo? Eu acho que isso aqui não pegou ainda. Aí você fala do celular que tem o Android. Beleza, realmente é. Mas se você for para o Android da Samsung, é um gráfico. Se for para o da Motorola, é outro. A Xiaomi é outro. Você tá entendendo? É o Launcher, né? O Launcher. Eu entendi. Essa questão, às vezes, para o usuário final. Eu acho que isso atrapalha e cria uma certa resistência. Para quem pretende usar no dia a dia, as aplicações básicas, né? E a utilização básica, né? Realmente é porque eu acho que o futuro é a coexistência. Porque, venhamos e convenhamos, o Windows é imbatível. Agora, essa questão da integração, isso aí já deveria ter ocorrido há bem mais tempo, né? Eu cito a questão do iOS. O iOS é praticamente um Linux, só que não usa o kernel do Windows, né? Do Linux, né? Mas há muito tempo no iOS ele vem com um emulador de Windows para você instalar e executar aplicações do Windows dentro do iOS. Para você ver, e tem essa solução há mais de 10 anos, tem isso no iOS. Agora foi que o Windows resolveu fazer isso, E pronto, e tem uma coisa. Para quem compra um Mac, para quem compra um Mac só por causa da maçãzinha e tem dificuldade de usar o sistema operacional, que é horrível o iOS, não teria problema nenhum em usar um Linux. Tá vendo? Qualquer distribuição mais recente do Linux é muito mais prática e muito mais efetiva do que qualquer iOS. Eu acho que é também uma questão do costume mesmo. E a dominância da Microsoft vai justamente pela praticidade, que é o que o Linux está se tornando hoje em dia, bem mais prático. A questão de ter a loja de aplicativo, você pode pesquisar pela descrição do aplicativo. Tipo, editor de imagem, aí ele mostra lá várias opções de editor de imagem. Isso aí é para praticidade, para adquirir o usuário comum, isso é um ótimo meio de se eu não sei se foi um caso... Max, eu não sei se foi um caso isolado que eu vi aí em outro país, que quando se tratava de computador por exemplo, público, aí tinha lá um Windows, né? Mas quando se tratava de um computador mais doméstico, aí o pessoal assim tinha uma adesão muito grande para macOS, né? Aí eu não sei hoje em dia se isso daí é um exemplo que a gente pode colocar assim mais acima, né, para outros casos, mas eu vejo que o Linux assim para o usuário final mesmo, cara, tá se tornando uma coisa muito viável, né? O William deu esse exemplo aí do Discord, mas uma experiência que eu tive, olha, eu não sei editar vídeo, não sei praticamente nada de editar vídeo. Quando tentei usar uma ferramenta aí bem conhecida aí que o pessoal usa para edição de vídeo, que é do Windows. Cara, eu tive uma dificuldade imensa para usar. Aí, mexendo no Linux, aí fui usar lá o Kdenlive e consegui produzir um vídeo que não sei qual a opinião da galera aí que vocês viram o vídeo, com uma qualidade muito legal, e eu consegui fazer isso muito rápido, com uma produtividade muito alta, com a documentação super acessível também. Então eu acho que é viável pra caramba, bicho, hoje em dia você colocar um Linux assim até para o usuário final. Eu instalei Linux no computador de minha irmã aí, tipo ditadura mesmo. Fui lá, coloquei o Linux Mint para ela, muito prático. Eu acho que para um usuário que nunca utilizou Linux e tá saindo do Windows, o Linux Mint ele é perfeito, porque você pode fazer qualquer coisa sem digitar uma linha de código, cara. Não precisa você saber usar nenhum terminal. Que, por exemplo, no macOS tem também.
tem um terminal lá do É. macOS que ele é Unix-like, né? Ele é baseado em Né, que eu digo, em esse emulador do Windows mesmo, você executa ele pelo terminal. Ele pela é App o Store, Bootcamp, você né? não... ele você executa pelo comando mesmo. De fato, essas integrações, eu acho que entre esses sistemas operacionais, a tendência é cada um ficar cada vez mais forte. Esse dia eu tava vendo aí, só para reforçar, eu tinha falado, mas quando eu vi que a Microsoft vai começar a rodar aplicativos Android no Windows, caraca, bicho, que mundo a gente tá. Pois é, É uma integração muito forte. Eu acredito que essa mudança se deu não pelo fato de as coisas são bonzinho, não sei o quê. Eu acredito que a Microsoft ela percebeu que o futuro não é mais ganhar dinheiro com o sistema operacional. O futuro dela, inclusive, Concordo. 2019, o faturamento dela vai sair 2020 ainda, que ele geralmente bota segunda quinzena de novembro. Mas o ano passado, quando eles mostraram os seus resultados financeiros, a nuvem já tinha superado, certo, a licença de software do Windows. Então a Microsoft não ganha mais dinheiro com software hoje não, ganha com serviço na nuvem. Então para ela, quanto mais ela trazer usuários e desenvolvedores também para desenvolver mais serviços, mais aplicativos ou mais ferramentas que estejam nos serviços dela, mais ela vai ter dinheiro, cara. Então acho que é uma tendência muito forte da Microsoft, ela percebeu isso e está dando resultado de fato. Porque o que ela tem investido no Azure não é brincadeira, não. Inclusive, não é, Denis? Denis pode até confirmar comigo, no Azure tem as ferramentas open source lá, Linux, Ubuntu, Debian, o que você quiser lá tem. Eu concordo aí com o Mark Volta, com a visão dele aí, que realmente sistema operacional já não é mais o cargo-chefe da Microsoft. E ver, independente dessa situação, acho que quanto mais eles expandirem, né, vou dizer assim, a cartela de serviços dele, seja com Linux ou com Windows, eles vão abrir. Inclusive, eu acredito que muitos softwares que são notoriamente feitos para Windows vão migrar nesses próximos meses aí para oficialmente mesmo aí para Linux. Tanto é que o navegador novo aí, o Edge, ele foi também lançado para Linux recentemente, né? Já foi da suíte Microsoft aí, já foi o Teams, né? Que é aquele programa de software de fazer reunião, né? Que é muito bom. Uhum. E o Office também, né? Se não me engano, ia lançar a distribuição do Office para Linux, né? Do Office Assim, 365. oficialmente eu acho que não. Oficialmente ainda não. É para Mac. Embora que eu acho que não é tão difícil eles migrarem para o Linux, porque já existe o Office lá no aplicativo, na Play Store do Google, né? Você instala no Android. Não é isso mesmo, no Android, no iOS também tem, porque o Office 365 foca justamente a assinatura, né? Você assina o serviço, você ganha 1 tera do OneDrive, mais a assinatura por 1 ano do Office, né? Porque você pode instalar o Office no Android. Aí tem um lado bom, né? Toda essa situação que está ocorrendo, mas também tem um lado aí que é negativo e preocupante. Que um dos carros-chefes do Linux era a dificuldade aí de você pegar, por exemplo, de pegar vírus e tal. E eu acho que com essa mudança drástica aí de vários usuários usando e tal, eu acho que vai surgir uma enxurrada também de vírus e de falha de fato. Inclusive, os ransomware já estão atacando o Linux, cara. Já tem servidor Linux aí que tá sofrendo também. Aí tá vendo toda uma movimentação das comunidades aí de desenvolvedor para modernizar algumas coisas, né? Tem até algumas discussões como, por exemplo, o Systemd, né, que se tornou um padrão do Linux, né, o sistema de inicialização e gerenciamento de inicialização do sistema operacional, que o pessoal critica bastante, porque diz que era para se tornar simples, né? Tem até a filosofia que ele chama de filosofia KISS, que mantenha isso simples, seu estúpido, é o KISS, né? E diz que o Systemd ele não segue muito esse conceito. Aí tem uma outra comunidade Linux que quer acabar com o Systemd, quer que
se torne com o RNIT, que é um outro gerenciador bem mais simples e moderno. Então tem toda todo esse ecossistema do Linux, ele vai mudando. Eu acho isso muito legal. Conforme os problemas vão surgindo, ou uma parcela da comunidade não concorda, tal, aí vai surgindo outras soluções, outros forks, né? Assim, como eu mexo com Linux já faz um tempão do caramba, bicho. Acho que nem sei, velho. Faz muito tempo mesmo. Então eu acho que eu consegui ver muita coisa acontecendo, né? Eu lembro quando, por exemplo, a Red Hat, né? Ela tinha a versão comunitária, que era uma versão muito boa, um sistema muito bom. E aí depois eles fecharam a porta e se tornaram totalmente empresa mesmo. E é um sistema operacional só para a parte corporativa. Aí por conta disso nasceu o Fedora. E aí tem o apoio da Red Hat e todas as novas tecnologias que são do Linux nascem primeiro aí no Fedora. Aí, assim, cara, é uma coisa muito grande. Eu acho, assim, Eu não considero o Linux, na verdade, um sistema operacional. Eu considero o Linux uma tecnologia que ela pode ser usada para diversas finalidades. Bicho, foi longe agora, viu? Mas eu considero isso mesmo, conceitual, um pensamento conceitual, é isso aí. Mas eu Porra. também acho que é. Legal, nunca tinha parado pra pensar nisso não, Denis. Se você vê, o Linux nasceu em 91, né, cara? 91. E assim, essa filosofia do open source nasceu junto com o Linux, só existe por causa do Linux, né? Nasceu junto com o Linux e começou mais com estudos acadêmicos, essas coisas, né? E foi virando, expandindo vários tentáculos, criou-se justamente uma teia. É bom, Denis, que agora a gente vê realmente já tinha uma rede se o Linux é seguro ou não. De troca de, já tinha uma rede de informações e de troca de informações muito antes até da internet doméstica, né? Os caras já tinham troca de informação para a concepção do Linux, né? Sim. E eu acho que esse movimento da Microsoft, a Microsoft assim, se for ver da parte de tecnologia computacional, de software mesmo, de aplicação, é a maior gigante da área, né? Não faz um movimento desse à toa, não. Eu acho que justamente, pegando o gancho do que o Marco Valdo ia falando, acho que justamente a intenção dessa aproximação da Microsoft e tudo é combater a maior falha de todos os sistemas Windows, que é justamente na segurança, que é o ponto forte do Linux, tá ligado? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vamos pensar aqui um mundo hipotético ou numa situação remota aí, que fosse o inverso. O Linux tivesse hoje a nível sistema desktop, vamos deixar bem claro aqui, que nem Denis disse desde o início. Vamos supor que o Linux fosse mais popular hoje em computadores desktop. E será que o Linux seria tão seguro como hoje? Acho que não. Quanto mais se populariza, mais a galera cresce assim os olhos e desperta a curiosidade justamente. Olha, o ser humano adora malinar. Isso aí é inegável, meu compadre. Vai sempre ter os cabos fuçando atrás das brechas, das falhas. Isso aí é natural do ser humano. Cara, assim, pra vocês não dizerem que eu sou um fanboy do Linux, né? Eu acho que esse efeito Linux aí, isso daí é por consequência de ser uma tecnologia criada em comunidade. Eu acho que é o efeito, né? E tem muitos defeitos ainda, cara. Tem muita coisa, muito problema ainda para ser resolvido. Olha, por exemplo, aí a questão do kernel do Linux, né? O Linus Torvalds, né, que foi o cara que criou o Linux, né, conhecido por criar o Linux, ele ainda hoje ele trabalha com essa... Eu estava até vendo uma entrevista dele, ele dizendo que hoje em dia ele não é mais programador, que ele só responde e-mail. Tu viu essa daí? Que os caras só mandam os códigos para o e-mail e ele corrige no e-mail mesmo, diz sim ou não, né? Mas ainda tá muito centralizado, eu acho assim, um problema isso,
que ainda está muito No centralizado criador, né? No criador. na Linux, apesar de ter, né, a Linux Foundation, que é uma gigante e tal, mas essa parte do kernel ainda está muito centralizado, e tá melhorando, tá crescendo, eles estão sempre mudando, faz parte de um ecossistema maior, mas ainda é um problema. Mas uma coisa que eu acho muito bacana que está acontecendo também é a adoção das grandes empresas de hardware em desenvolver drive próprio para Linux, cara. Você vê, por exemplo, uma AMD, uma NVIDIA, né, dentro desse processo aí, isso é muito legal de estar vendo, legal mesmo. Eu acho que o que aconteceu com o Linux, e faltou acontecer com ele, dele ainda estar abraçado com o código-fonte, né, com o kernel, é porque não aconteceu com ele o que aconteceu com o Bill Gates, né? Ele não ficou bilionário. Aí Bill Gates abriu logo, Bill Gates, olha, tamo aí, os colaboradores aí, trabalha aí no sistema que agora eu sou um bilionaire, eu tenho que curtir a vida, fazer minhas obras sociais e tudo mais. Aí o cara ainda tá abraçado pro corpo, acaba não ganhando dinheiro com isso. Pode ser uma teoria, né? Eu acho que é mais pela questão da paixão e consideração a ele, o criador, né? Eu acho. Sei lá, que essa galera de comunidade é muito unida, porra. Pô. É uma galera muito unida e muito filosófica. Entendeu? Eu acho que tem esse lado aí, diferente de Bill Gates, que era um mundo mais, era a cabeça mais corporativa. Mas, pô, tem um cara na internet que eu acompanho muito ele, que é o Jonatas, né? Ele tem um canal chamado Dio Linux. Meu irmão, o cara, eu conheço. Ele mistura muito coisa de filosofia com estudo de experiência do usuário, e para falar também da coisas de open source, de Linux. O cara é muito inteligente. Aí ele falando sobre a ruptura do pensamento de desktop como a gente conhece, né? Aí ele falou um pouco sobre experiência de usuário e falou que fez algumas críticas ao ambiente Windows, fez umas críticas ao ambiente Linux, mas dá para ver que realmente é assim, quanto mais disruptivo for a questão da criação de uma elaboração do ambiente gráfico para o usuário, pensando naquilo que ele deve, para que isso ali foi feito de fato, vou dizer assim, o formato que a tela foi criada para focar naquilo que o usuário deve usar e não nas múltiplas formas de utilizar. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu tô querendo dizer aqui. Captando a profundidade. Certo, continue aí pra gente ver se a gente entende. Ele falando sobre essa parte de criação do ambiente gráfico, e falando que quanto mais disruptivo for, né, focando a criação do ambiente naquilo que o usuário deve utilizar, o que ele vai fazer, qual é a tarefa que ele vai fazer, e não nas diversas possibilidades que ele tem de utilizar o computador para várias coisas ao mesmo tempo, melhor. Aí você vê já a visão da Apple também em cima disso. Não sei se vocês viram aí a notícia que a Apple vai adotar agora processadores ARM, né? Que eles faz parte da arquitetura RISC, que é uma outra arquitetura que é diferente da x86, né? Que é uma arquitetura de computador normal. E isso vai mudar também a forma que os aplicativos vão rodar. A questão do multitarefa, toda essa parte aí vai mudar. Então eu acho que o Linux também ele está mais próximo já dessa realidade, se tratando de ambiente Genome, né? Que tá mais próximo dessa realidade onde o usuário deve se focar mais na tarefa que ele quer fazer. Por exemplo, você está ali focado em desenvolver um aplicativo, você está ali com a sua ideia aberta ali na tela e sem nenhuma outra coisa ali lhe atrapalhando, né? Apesar do sistema sem ter nenhum atalho, nem outra possibilidade de você desfocar, né, do que você está fazendo. Então você está dizendo que a tendência é ser o sistema unitarefa, sem ser multitarefa. Eu acho, Marco Valdo. Eu acho. Vai ser. Eu vi um rumor desse que a Microsoft também, nos próximos 2 anos, eles também não iam permitir mais a plataforma x86. Eu vi rumores, mas não foi nada oficial, para
Pra ser verdade. Eu vou ser nojento, eu vou dizer uma distribuição boa que eu tô usando lá da empresa que a gente trabalha. Eu tô achando até bonitinha, danada, rapaz. É o Button. Eu uso um Boot também. Mas assim, que é mais acessível, assim, mais simplesinho, é o Mint mesmo. Eu acho que eu vou dizer que nem o William. Eu acho que o Button é o Mobral de quem quer aprender Linux. Que nem eu. Mas achei arretado. Mobral Linux. E segundo de acordo com o research aí, com uma prospecção de Zin, tem o Inamp para o Linux. Tem o Yamp, Bicho. tem o Yamp, pô. Tem o Yamp. Se não tiver o Yamp, não vale a pena, né, bicho? Não é sistema operacional, não. Se não tiver o Inamp, se não tocar MP3, pra mim não vale nada. MP3, pô. Mas olha, não sei se você sabe disso, mas antigamente no Linux, pô, os codecs de todas as coisas de áudio e vídeo proprietária, como... Qual é a extensão proprietária de áudio do Mac, da Apple? É M4A1, M1A4, um negócio assim. Todas as extensões proprietárias, inclusive o próprio MP3, você antigamente no Linux, e até há pouco tempo nas distribuições, quando você instalar, você tem que marcar a opção instalar codecs proprietários. Ou então você tem que baixar por fora. Não vinha nativamente no Linux. Quem quiser aí uma alternativa do Yamp para Linux, tem o QMMP, que é muito parecido, cara. É o precursor espiritual aí do Mas pra quem não sabe assim, essa piadinha interna aí, isso é porque Denis fica me chamando de ancião, o tio da internet. Tio da informática. Tio da informática. Aí no trabalho, quando Denis trabalhou um tempo na empresa que eu e Marco ainda trabalha hoje, aí uma vez ele entrou lá na sala, aí eu tava escutando uma rádio online pelo Inamp, não foi, Denis? Foi, pô. Aí Denis, bicho vai da porra! Tio da informática, cara. Eu acho que naquele tempo não tinha nem Spotify, velho. Não tinha. Mas venhamos e convenhamos. Realmente você é o dinossauro daqui, né? Que você teve um telejogo. Eita porra, bicho. Ele vai cortar isso. Dinossauro. Ele vai cortar isso. Vou não. Eu não tive um telejogo, não. Eu tive um Odyssey. Bicho velho da porra, é doido. Tu acredita, Denis, que eu pego de vez em quando eu fico assistindo os vídeos do jogo que eu tinha? Do Odyssey. Fico lembrando, eu vou procurar aqui, aí fico vendo os vídeos. Era massinha que só. Eu ainda jogo, Atari é pra jovens. Atari é coisa dessa galera de Pokémon. Ô, velho, eu comprei, velho, um Atari. Eu comprei um Atari e dizia, porra, bicho, ele é mais velho que isso aqui. Porra, bicho, peraí. Jogando Pong e dizendo, pô, bicho. Pegou pesado, muito fresco, porra. Pegou pesado, viu?